Fala pessoal, bom dia, aqui é o Rafael para mais um conteúdo do canal Notícias do Fogão. Temos aqui ele, que vocês pediram, que vocês agora aprenderam a amar, o gordinho da Gazeta. Desculpa, eu não sei o nome dele, tá? Acho que é Garrafa, isso. Garrafa PET de 3 litros de Coca-Cola. O Garrafa, que vocês aprenderam a amar e pediram aqui muito no canal. Cadê o gordinho e tal? Não teve contra o Vasco porque era meio de semana. Se deu bem, escapou. Aí agora o gordinho da Garrafa tá aí achando que o Botafogo tá a 1 ponto do Palmeiras. Porque ele tá com uma felicidade, né? E tá com um otimismo que parece tomar 1 ponto do Palmeiras. Não estamos, uma 4. Aquele papinho que dependemos só de nós e tal, não existe. Mas o Garrafa tá animado. Temos aqui a Gazeta Esportiva, mesa redonda, com Miller, etc. Teremos Jorge Igor também, que esse sim vocês aprenderam a amar. Jorge Igor é brabo. Uma reflexão que não é sobre o jogo em si. É sobre até que ponto o fair play é necessário, é válido, até que ponto deve ser aplicado, e se deve ser algo que deve ser deixado de fora por conta da cera. Se fizer cera, tem que ter fair play, não tem que ter fair play. Boa reflexão, bom vídeo do Jorge Igor, vamos reagir a ele também aqui no vídeo. Temos o técnico do Cuiabá falando pra vocês, derrotistas, corneteiros, entreguistas, o que todo mundo sabe: o Botafogo é o melhor time do continente. Ele entrou para fazer um antijogo, porque era isso que eles podiam fazer contra o melhor time do continente. Ah, era pra gente ter entregado os pontos pro Cuiabá? Não. Mas saiba que o seu time que está falando que já perdeu, acabou, vai ganhar nada, é o melhor time do continente. Todo mundo sabe disso, menos você. Você sabe disso quando ganha, mas quando empata, nem perde. Quando empata, você acha que é o time mais entregão do mundo, tudo mais e tal. Então, vamos escutar o cara do Cuiabá. E também temos o esporte espetacular de ontem. Isso e muito mais já, mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael. Antes também temos a área de membros. Lá, lembram de vocês que clicaram em inscrever-se lá atrás, antigamente? Lá no passado? Então, agora tem um botãozinho de seja membro no mesmo lugar. Clica nele e veja ali os 4 planos de membro diferentes que nós temos, em 4 valores acessíveis. Um mais caro, lógico, mas os outros bem acessíveis, com esse valor pequeno e simbólico. Você ajuda muito o canal aqui a manter essa estrutura aqui, com ring light, braço mecânico, microfone, webcam, segundo monitor. Tem aqui um novo computador sendo montado para essa semana ainda, se Deus quiser, começar a ser usado, o notebook, teclado, mouse game, tudo isso aqui. Tem 2 teclados aqui, por incrível que pareça. Tem um teclado menorzinho com 5 botões, tem outro normal, tem uma grande estrutura aqui para fazer um serviço bom para vocês todos os dias. Então, bora pro vídeo. Rodada 33, classificação atualizada. Botafogo líder com 68 pontos, Palmeiras em segundo com 64, Fortaleza em terceiro com 63 e o Internacional fechando ali em quarto. Eles completam o pelotão de cima, o grupo dos 4 primeiros colocados. Foram 7 jogos ontem pela 33ª rodada e a gente vai começar pelo tropeço do líder. O Botafogo empatou em casa com o Cuiabá e viu a vantagem para o Palmeiras diminuir. Enfrentar o Botafogo hoje em dia no estádio Newton Santos é se preparar para arder. Normalmente é assim, um sufoco para os visitantes. Ontem não foi diferente. Teve pressão alvinegra, mas teve também muito disso. Caras e bocas de lamento. O resultado é extremamente injusto para nós. Creio que fizemos, não digo tudo bem feito, mas fizemos muita coisa suficiente para ganhar este jogo. Mais precisamente, foram 27 finalizações do Botafogo, 8 delas no gol, contra 4 do Cuiabá. A primeira grande chance da partida foi criada pelo Cuiabá. Marlon Freitas salvou quase em cima da linha. O Botafogo respondeu com a Almada, defesaça do Walter. Toque para trás de primeira, na melhor chance do Botafogo. Foram inúmeras tentativas de cruzamento pelo lado direito. O objetivo era encontrar Igor Jesus, que pedia a bola e chegou perto de marcar. Mais perto ainda chegou Marlon Freitas. Engatilhou, bateu na trave! No segundo tempo, Arthur Jorge tentou achar uma solução para vencer em casa. Colocou o Júnior Santos, Cuiabano e depois Eduardo. O Botafogo tentava de fora da área. Tentava pelo alto. E não conseguia fazer o gol. A chance mais impressionante foi com o Júnior Santos. O zagueiro Marlon salvou.
No rebote, Marlon Freitas mandou para longe. Boa bola para o Igor Jesus, rolou para dentro. Salva em cima dali o Marlon. Tiquinho Soares, que também entrou no segundo tempo, teve uma oportunidade, mas estava impedido. Walter ainda fez algumas defesas no final e garantiu o empate para o Cuiabá. Resultado 0-0 e o Cuiabá segue em penúltimo na classificação. Feliz por ter ajudado a equipe, acho que todos, né? Não é só eu. O Cuiabá tem essa marca registrada, infelizmente esse ano a gente está correndo atrás, está difícil, não está fácil, mas existir a gente não vai. Tentámos meter gente na área, tentámos ter finalizações, a equipa esteve sempre equilibrada e reativa àquilo que eram as saídas do adversário, mas não foi o dia de fazer o golo hoje. O tropeço impede que o Botafogo volte a abrir 6 pontos de vantagem para o segundo colocado, para o Palmeiras. A diferença agora é de 4 pontos. E as duas equipes ainda se enfrentam na competição. O jogo está marcado para o dia 26 de novembro em São Paulo, na casa do Palmeiras. Antes disso, o Botafogo tem 2 jogos pelo Brasileirão, contra Atlético Mineiro e Vitória. O foco continua, a ambição continua, o trabalho continua, a nossa união, né? A gente é um grupo muito unido e vamos continuar assim e vamos lutar até o final. O campeonato vai ser quente até o fim. O Abel falou isso antes de terminar, antes de começar Cuiabá e Botafogo. O Abel, obviamente, foi para a coletiva e falou: Botafogo, como que está jogando, vai atropelar o Cuiabá. Se o Palmeiras sofreu com o Grêmio, o Botafogo não foi diferente. Só que a diferença é que o Cuiabá é um virtual rebaixado. O Botafogo criou inúmeras oportunidades, né? Pegou um time que está todo mundo batendo no Cuiabá. Lamentavelmente, o Cuiabá, para mim, é virtual rebaixado, dificilmente escapa. E o Botafogo em casa, do tapetinho, ficou no 0-0. Do Botafogo eu queria falar o seguinte, o Botafogo, muita gente falou, esse ano o Botafogo está fortalecido psicologicamente. Mentira! O Botafogo psicologicamente está igualzinho ao ano passado. Fantasma tá tremendo na reta final. O Botafogo, você não pode esquecer, um time que em 9 minutos contra o Palmeiras tomou 3 gols e uma bola na trave. O Botafogo estava com a vitória garantida contra o São Paulo, pipocou no fim, o Caleri fez o gol, quase que o São Paulo virou, teve que ganhar no pênalti. O Botafogo fez 1-0 contra o Corinthians, outro dia, depois cometeu 2 pênaltis. O Botafogo é um time, eu não vou falar no ar, mas eu vou escrever aqui no papel do Chico Lang, pipoqueiro seria mas o Botafogo é isso aqui, Chicão. É um time pipoqueiro. Não, melhor não. Eu falo. Melhor não. Mas o Botafogo é um time pipoqueiro? Pipoqueiro, na reta final. Eu vou falar. Outra vez. Garrafa, qual é a diferença do Botafogo? O Palmeiras talvez não ganhe o campeonato por uma diferença na atuação dele, Palmeiras. Agora, o Botafogo tá igualzinho ao ano passado. Tá tremendo na reta final. Vou falar. Vou falar. Não, melhor não, Chico. Segura, porque eu quero ouvir o técnico Arthur Jorge. Porque é o seguinte, quando foi tocado nesse assunto pelo Kaique lá na Transamérica, na coletiva da Rádio Transamérica, Kaique fez a pergunta pro Arthur Jorge, nem era pro Arthur Jorge, ele se rebelou, bateu na mesa e tal. Eu disse que se o Botafogo for campeão da Libertadores ou for campeão da Copa do Campeonato Brasileiro, essa conquista vai ser contada, ela começa a ser contada lá no passado. Não tem como fazer a reportagem sem você falar o que aconteceu ano passado. Né? Então, com o resultado de ontem, o Abel estava com esse discurso, não, o Botafogo deixou o Palmeiras encostar de novo. Claro. Deu ganho, o Palmeiras cresceu no retrovisor de novo do Botafogo. O Arthur Jorge falou sobre o vacilo de ontem. Vamos ouvi-lo. Sobre o jogo em si, eu disse no início, e era a abordagem que nós queríamos da importância que tinha este jogo para nós, naquilo que era podermos continuar a ganhar, fazer aquilo que era o nosso percurso. Tenho falado muito em que nós possamos controlar as expectativas, porque, de facto, quando se tem um campeonato tão equilibrado quanto este, e onde qualquer jogo é de uma dificuldade imensa, nós temos que ter a capacidade também de perceber os momentos em que a equipa vai vivendo. E esta equipa já viveu há 4 jornadas atrás com 1 ponto de vantagem, já viveu depois com 3, com 6, hoje vive com 4. Temos que nos equilibrar emocionalmente para percebermos que faltam 5 jogos. 5 jogos onde nós continuamos a ter uma posição privilegiada em relação àquilo que é o final de campeonato e a ambição de poder ser campeão. E é esse o objetivo que temos, declaradamente, é poder fazer deste Botafogo campeão.
Hoje o resultado é extremamente injusto para nós. Creio que fizemos, não digo tudo bem feito, mas fizemos muita coisa suficiente para ganhar neste jogo. Para mim, o trabalho do Arthur Jorge tem sido um espetáculo no Botafogo. Que é o Jorginho Cantinflas de Portugal, né? Botafogo joga hoje, na minha opinião, se não o melhor, um dos melhores a jogar futebol aqui no Brasil. Mas o jogo é jogado, o lambari é pescado, como diria o nosso saudoso Juarez Soares, o China, né? E aí, com esse empate contra o Cuiabá, em casa, o Arthur Jorge é obrigado a falar no emocional, sim, que ele brigou outro dia lá na coletiva aqui em São Paulo, né? Tentou espinafrar o competente repórter Kaique Silva lá da Transamérica, e o Kaique estava coberto de razão. Claro. E agora ele fala sobre emocional, temos que recuperar o emocional. Então mostra só na tabela, a primeira página da tabela, Chile, vou mostrar a sequência de que Palmeiras e Botafogo tem, e aí vocês vão debater. Vamos lá, então ó, a diferença que poderia ficar em 6 está em 4 pontos, restando 5 rodadas com um confronto. Então, 64, 68 tem um confronto no Allianz Parque e o Botafogo está, né, com uma decisão de Copa Libertadores. Vamos lá, sequência do Palmeiras primeiro, Chile, é isso? Vamos ver os jogos que faltam ao Palmeiras ou ao Botafogo. Deixa eu ver, que vai pintar na tela aqui, Chile vai colocar pra gente aí. Botafogo, é isso? Sequência do Palmeiras no Brasileirão. Então, próximo jogo do Palmeiras. Bahia fora. Tá apanhando de todo mundo. Tendência de uma vitória, gente. Vitória. Depois, o Atlético Goianiense já virtual rebaixado. Tá complicando pra todo mundo o Atlético. Aí depois o confronto com o Botafogo. Esse é o jogo, né? Se chegar com 4 e vencer... Com 3 tem que jogar. Tem que chegar com 3. Tem que tirar nesses 2 jogos um pontinho. E quando a gente mostrar a sequência do Botafogo, eu vou falar o que vai acontecer. E aí, depois tem fora o Cruzeiro. Que tá mal no Brasileiro. Tá mal. E o Fluminense. Dá pra ganhar também tudo. Precisa do resultado. O Palmeiras tem condições de ganhar os resultados. Tirando o Botafogo, que é o confronto direto, o Palmeiras é favoritaço nos outros 4 jogos. Então, atenção para a sequência do Palmeiras. Vamos ver a sequência do Botafogo? 5 jogos, né? Botafogo tem o Galo. Aí que eu queria chegar. O Atlético Mineiro, que a gente falou no começo do programa em termos de perda de Copa do Brasil, ele tem que pensar o seguinte: se ele não ganha a Libertadores do Botafogo, e pra mim o Botafogo é favorito, ele tem que ganhar pontos no Campeonato Brasileiro para não ficar a pé pro ano que vem. Se não tem Libertadores no ano que vem, tem nada. Não tem nada. Time milionário. Com time milionário. Então o Atlético Mineiro jogando em casa com o Botafogo, ele é obrigado a somar pontos, senão ele vai ficar a pé no Campeonato Brasileiro. Ele é o 11º colocado. Né? O Corinthians passou o Galo. Mas, Alex, eu não sei esse Atlético Mineiro dessa semana... Como vai estar? Emocional. Mas ele tem que pensar nisso. Tem que pensar no resultado, mas eu acho muito difícil o Atlético se recuperar. Mas o Corinthians não estava abalado quando caiu na Sul-Americana, com o que aconteceu na Argentina? Se recuperou. Aí depois tem... Gente, aí depois tem Botafogo. Ele enfrenta em casa o Vitória, teoricamente é jogo para vencer. Aí vem o confronto. Aí perde. O Palmeiras. Ele tem, nas contas de vocês, ele tem que tirar para chegar vivo aqui. Se o Botafogo empatar com o Atlético Mineiro, o Palmeiras, se ganhar do Botafogo na sequência, assume a ponta faltando 2 rodadas. Mas se isso não acontecer, o Botafogo pode bater campeão no Allianz Parque. Claro, tudo pode. E aí, antes de Inter e São Paulo, o Inter fora e o São Paulo em casa, o Botafogo tem a decisão da Libertadores aqui com o Atlético Goianiense. E depois já vai pro Beira-Rio pegar o Inter, brigando por Libertadores direta. O Chico disse, eu não sei você em casa, o Chico disse que vai muito até... difícil, passa do confronto, vai até a última rodada. Eu já há um bom tempo, eu vinha dizendo com o Alex, para mim o Palmeiras seria o campeão, porque eu entendia que o Botafogo iria se complicar na fase, se complicar no sentido de ter que dividir as atenções com o Libertadores. Mas como ele faz um jogo maravilhoso contra o Peñarol na primeira fase, o segundo jogo com o Peñarol na semifinal foi quase que um treino. Ele conseguiu preservar e chegou inteiro, mas se complicou agora com o Cuiabá. Então, quando o Botafogo faz essa inversão, eu falei, agora o Botafogo vai bater campeão. Ô, Rafa, é importante. E vou, na minha opinião, Miller, entendendo que agora com essa diferença, o Palmeiras está muito vivo, Miller. É importante dizer que ainda tem 4 pontos de diferença. 4 pontos. Com um confronto. Que é ponto pra caramba. Lógico. E também é importante dizer que o Botafogo, ele está jogando muita bola. Contra o Cuiabá, o goleiro do Cuiabá fechou o gol. Mas o Botafogo, ele em 3 toques, tá dentro do gol do adversário sempre. Mas, eu acho assim, aquela velha história, se chegar com diferença de 3 pontos, o Palmeiras ganha. O Palmeiras ganha do Botafogo aqui. E aí passa em primeiro. Aí passa. Se chegar com 4,
Um abraço. Não, veja, eu não discuto que o Botafogo está jogando bem, só que o time, você viu agora, tira esse jogo do Cuiabá. 2 semanas antes, o Botafogo jogou com o Criciúma. Maracanã. Ele pressionou o jogo todo. Faltando 1 minuto, jogaram o goleiro tudo lá para dentro do gol e valeu. O Botafogo fez 1-0. Deu a saída, ele tomou um empate. Então, para mim, é um time emocionante. E o Botafogo, taticamente, é um time muito bom. Tecnicamente, o que está jogando Luiz Henrique, Igor Jesus, Almada, etc. Fisicamente, também um time muito bem preparado. Agora, psicologicamente é péssimo. Então, mas mesmo sendo um outro grupo, isso conta na hora da decisão. É um outro grupo, é um outro técnico, mas não igual tem como fugir do emocional. Tá igual, pra mim tá igual ano passado. Calil, por exemplo, se o Botafogo chega no jogo contra o Palmeiras com 4 pontos... Não, acabou. Perde o jogo com o Palmeiras. Perde fica jogo fica 1 ponto. Só que ele vai pegar o Beira-Rio. Vai pra final. Tá. Ganha a final. Deixa aí, o gol do Estevão, pra jogar contra o Inter é difícil, hein, gente? Então. Pra jogar contra Porque o Inter é difícil. É o melhor time tá jogando muito bem. Aí é difícil. Aí vai pegar o São Paulo precisando do resultado. Sequência do Botafogo me parece mais complicada. Pior. Antes era mais fácil. A partir de agora, a sequência do Palmeiras é melhor que a do Botafogo. Paulo, pra você, a sequência do Botafogo daqui pra frente é pior que a do Palmeiras? Pior. Alex, pior? Muito pior. Pior, eu acho que vai dar Palmeiras. Chico, a sequência do Botafogo é pior? É pior, mas ele vai ganhar todos os jogos e o Palmeiras não vai ser campeão. Miller, quem tem sequência pior, Palmeiras ou Botafogo? Não, é o Botafogo por conta desse jogo contra o Inter aí, porque o Inter do segundo turno é o melhor time do segundo turno. Michele, Botafogo tem uma sequência pior? Não, o Botafogo tá com uma sequência por isso bem que eu difícil. acho, Garrafa, bem mais difícil. É verdade. Mesmo se o Palmeiras chegar 4 pontos atrás do Botafogo, ele tem que ganhar do Botafogo para diminuir a diferença para 1. E aí, diminuindo a diferença para 1, na rodada seguinte, pós-final de Libertadores, o Botafogo pega o Inter no Beira-Rio e é perfeitamente possível que ele não ganhe. Foi o que eu falei. Porque o Palmeiras pega o Cruzeiro. O que aconteceu o ano passado com a estrutura do Palmeiras, com o Abel Ferreira, que é um vencedor nato, não vacile, não passe com a taça na frente do Abel que ele pega. Não passe. O Botafogo, concordo com vocês, é o time que joga hoje o melhor futebol, mas o campeonato é jogado. Não passe com a taça dando mole na frente do Palmeiras, como foi o ano passado. Se deixar o Palmeiras ressurgiu ontem com um empate. Não deixe o Palmeiras vivo. O Palmeiras vem forte e as últimas rodadas vão dizer. Bom, no vídeo de hoje um debate mais profundo, fair play. Ter ou não ter fair play? Agir ou não agir com fair play? Você está sendo ético ou está sendo feito de trouxa? Isso é um bom ponto. Como medir isso? Quais instrumentos a regra do futebol pode trazer para estabelecer essa justiça, proteger quem realmente queira jogar e que não seja feito de bobo por quem, né, tá do outro lado? Enfim, tema difícil, mas vamos lá. Eu ontem voltei de viagem, como quem viu o vídeo sabe, eu não estava em São Paulo ontem, então durante a rodada eu estava num evento e acompanhei o jogo do Botafogo com o celular ali, vendo algumas coisas e tal, não vi o restante da rodada. Por isso que eu não vou me pegar num jogo específico ou em análise da rodada como um todo. Poderia falar aqui dessa grande virada do Corinthians fora de casa, já fazendo continhas lá pra cima, mais um gol do Yuri Alberto, impressionante, vai terminar com 30 gols no ano, vai ser uma loucura. Maior temporada da vida dele, um cara que era execrado do Corinthians e muito criticado, inclusive, por mim. Uma volta por cima realmente extraordinária do Yuri Alberto. Podemos falar sobre o Fortaleza, que matematicamente está na briga, ganhou ontem do Vasco em casa. Poderia falar do Furacão, que para mim já foi. Para mim, moralmente e na bola, o Atlético Paranaense está rebaixado. Agora, se ele vai conseguir um milagre matemático é outra história. Mas para mim já foi. Poderia falar do São Paulo, que coisa, né? O Lisieiro, cara, voltou jogando muita bola. Poderia falar do André Silva, mais André, menos Caleri. Mas enfim, eu não parei para ver todos os jogos. Estava voltando e tal. Então, eu vou pegar esse trecho da coletiva do Arthur Jorge, esse tema do fair play, que não é exclusivamente relacionado ao Botafogo, isso vale para tudo. E vou abordar no vídeo de hoje, porque o que aconteceu? Teve um momento do jogo ontem em que o goleiro do Cuiabá jogou a bola para fora e o Bastos devolveu. Zagueiro do Botafogo. E o torcedor do estádio reclamou, entendendo que, o Bastos caiu na cera dos caras, foi bobo, foi inocente,
de devolver a bola para um time que não tinha um jogador realmente precisando de atendimento. Tinha um cara só gastando tempo. Aí o Arthur Jorge, na coletiva, falou, olha só, eu não gostei. O técnico do Botafogo. Eu não gostei. Eu não quero ser um time para fazer amigo do outro lado. Eu quero ganhar o jogo. Eu não gostei e falei isso pro Bastos no intervalo. Por quê? Porque aquilo não foi uma parada para atendimento. Aquilo foi uma parada técnica para um jogador do chão receber instruções. Então eu avisei que não gosto. Os times do outro lado sabem que a gente é uma equipe rápida, dinâmica, e eles fazem isso para quebrar o ritmo do jogo. Isso é uma maneira que eles arrumam para quebrar o ritmo do jogo. Então vamos lá. Existe o mundo dos princípios, que é um mundo muito belo, muito bonito. Eu não estou sendo debochado, não estou sendo irônico, não. É realmente um mundo onde todo mundo gostaria de viver. Onde as pessoas têm princípios, as pessoas são honestas, as pessoas sempre jogam limpo. A cera, ela está no limite do que a gente pode chamar de jogo sujo, né? Porque sujo é um termo muito forte. Mas enfim, né? Existe esse mundo. Eu gostaria de fazer parte dele, mas eu gostaria que todos fizessem parte dele. Porque existe o mundo real, onde as pessoas que não fazem parte desse mundo utópico jogam com várias armas que, do ponto de vista ético, são condenáveis, ou pelo menos discutíveis. É o caso da cera, por exemplo. Então, existe sempre esse conflito. O Bastos viveu esse conflito ontem, porque na cabeça do Bastos, caramba, né? O cara tá precisando de um atendimento, jogou a bola para fora, precisou parar o jogo. Eu não quero ganhar o jogo com uma equipe inferiorizada porque alguém está fora de combate e eu ignorei isso e fui pro ataque e fiz um gol. Eu, na minha cabeça, né, nesse mundo dos princípios, puxa vida, eu quero ser assim. Só que o problema é que quem está do outro lado, às vezes, está usando o seu princípio, a sua formação moral, né, os seus valores, para obter alguma vantagem, para te fazer de bobo. Pode ter sido o caso de ontem? Eu acho que pode. Tem como medir isso? Eu, a quilômetros de distância, não tenho como medir com precisão. Eu tenho como ter a impressão de que isso aconteceu. Eu acho que isso aconteceu algumas vezes no jogo de ontem do que eu vi. Jogadores do Cuiabá caindo, parando o jogo a todo instante. Agora, isso só é medido por quem tem a presença do campo. E é isso que eu quero falar sobre a avaliação do Arthur Jorge, a tomada de decisão do Bastos e como a gente deve se comportar. Quando o Arthur Jorge diz que, o cara fez uma parada técnica para receber instrução, a gente foi bobo de devolver a bola. No grosso ele disse isso, né? Em campo você tem como medir isso muito melhor. Você consegue perceber quando é algo sério. Perceba quando tem uma lesão, algum choque, alguma pancada, o jogador se comporta de maneira diferente, dependendo da gravidade daquilo. Quando é algo realmente grave, os jogadores se desesperam, chamam o médico, chamam a arbitragem, todo mundo para, realmente joga a bola para fora. O cara consegue perceber isso em campo. Quando é na malandragem, você vai percebendo que os sinais são diferentes, a maneira como o cara cai, a maneira como o cara rola no campo é diferente, você percebe. Então, o que eu acho do fair play? É uma ferramenta desprezível? Todo mundo que pratica fair play é trouxa? Não, eu não acho. Eu não acho. Mas a gente precisa respeitar a autonomia de quem está em campo, perceber, nem sempre tratar como vilão o cara que pratica o fair play, ou que não pratica, principalmente o que deixa de praticar o fair play, porque ele percebe. Pô, esse cara tá de sacanagem, pô, não tem nada aí. Na maioria das vezes, ele consegue detectar se há ou não intenção. Então, ontem, eu entendo a postura do Bastos e entendo mais ainda do Arthur Jorge. Porque ele percebeu, pode ser que o Bastos não tenha percebido, mas o Arthur percebeu e outros jogadores do Botafogo percebeu. Houve alguns momentos do jogo em que tinha jogador do Cuiabá caído, o Botafogo ia embora. Claro, pô, os caras estão vindo pra cá pra isso. Estão vindo pra cá pra fazer cera. Então, por exemplo, eu me lembro de ter visto rapidamente o que aconteceu na sexta no Allianz. Teve um momento em que o Grêmio colocou a bola pra fora pra ganhar mais tempo e o Palmeiras não devolveu. Porque lá o Palmeiras percebeu, naquele momento, que o Grêmio, que estava nas cordas, tomando 50 finalizações, o Marquezinho fazendo 20 defesas, e o Palmeiras percebeu, pô, esses caras estão, vambora, não é nada. E realmente não era.
Então, você consegue perceber isso em campo. Esse é o primeiro ponto aqui. Eu acho que o jogador precisa ser estimulado não a desrespeitar fair play. Porque hoje nós estamos num momento em que se cancela todo mundo. Então, às vezes, passa, de repente, pela cabeça do cara o seguinte: pô, se eu não fizer o fair play, cara, eu vou ser execrado, a rede social vai vir. Esquece essa porra, não se preocupa com isso. O jogador tem que chegar e ter... O técnico tem que bancar. Não, eu sou contra dizer que não faz fair play, tá? Chegar no extremo de dizer, não, meu time não faz fair play. Eu sou contra. Eu acho que você precisa se abrir a possibilidade de parar o jogo em respeito a um companheiro que esteja numa necessidade que o árbitro ainda não tenha visto. Agora, também é preciso dar essa autonomia. Olha só, tá te fazendo de otário? O cara tá só na cera, não tem nada. Não tem nada. Segue, irmão. Segue, eu banco. Ah, vai reclamar, a imprensa vai reclamar, a torcida vai reclamar, o fulano vai chiar, o cancelador da rede social vai encher o saco. Eu, treinador, dei a instrução. Eu dei a autonomia pro cara. Percebeu que é cera? Segue a vida. Eu acho. A arbitragem não tem muito o que fazer. Tanto que o árbitro, não existe esse instrumento que obrigue o árbitro a parar o jogo, né? O árbitro não é obrigado a obrigar uma equipe a fazer fair play. Então o árbitro ontem não poderia, ou na sexta, no Allianz, não poderia obrigar o Botafogo, o Palmeiras, para aí porque o cara tá caído aí, vocês têm que fazer o fair play. Não, ele não pode fazer isso, inclusive. Ele não pode. O árbitro não tem muito o que fazer. O árbitro precisa perceber a gravidade da situação e mandar parar o jogo, mas a regra do futebol precisa mudar. Precisa desenvolver mecanismos de proteção a quem queira jogar. Porque aí é que está o X da questão. Eu, como vocês sabem, tenho uma visão muito pragmática sobre o mercado, sobre o negócio, sobre o futebol, sobre regras, sobre a vida. O que não significa insensibilidade. Pragmatismo é uma coisa, insensibilidade está em outro campo. Eu acho que a regra sempre deveria privilegiar quem quer jogar. Então, no caso de sexta-feira, no Allianz, e principalmente no caso de ontem, que foi um jogo ainda mais amarrado por cera, no Newton Santos, a regra do futebol deveria privilegiar quem quer jogar. Então é o seguinte, você quer ficar parado? Você quer rolar no chão? Você quer fazer a sua cera? O cronômetro parou. O cronômetro parou. Você quer ficar 5 minutos aí? Tudo bem, irmão. A bola vai rolar 45 no primeiro tempo. Paramos o cronômetro. Levantou, beleza? Tomou uma aguinha? Show. Isso não vai impedir o esfriamento do jogo. Porque quando você para com o cronômetro rolando ou não, você está esfriando o seu adversário. Mas isso vai garantir que esse adversário que está sendo vítima do seu teatro tenha o tempo regulamentar para jogar. Coisa que você não quer fazer. Você não quer jogar. Goleiro que faz cera. O goleiro machucou o ombro. Ele saltou, fez uma defesa espetacular, mão trocada, caiu. Ai, meu ombro. Tudo bem. Só se retire pela linha de fundo, médico, leve o seu goleiro aqui para a linha de fundo, entra o reserva. Entra o reserva. Então, tiveram essa ideia, acho que na Major League Soccer, né? Se não me engano, não sei se já testaram lá, enfim, não acompanho. Desculpa, mas não acompanho. Me recuso. Testaram? Pelo menos a ideia foi boa. Testa. Botou o ombro no lugar. Volta. Bota o reserva de volta lá. Com o goleiro você pode permitir essa ida e vinda. Substituição, acho que a gente tem que discutir o modelo. Precisa realmente parar? Aí você para. Aí o quarto árbitro se enrola todo na plaquinha. É pra sair o 22, o cara botou o 32. Aí, peraí, tô ajeitando a plaquinha. Ai, minha Nossa Senhora, agora sim. Por que não pode, de repente, o cara sai, bate a mão do outro, volta? Acabou. O telão anuncia, saiu fulano, entrou Beltrano agora há pouco, e a vida segue. E o árbitro fica atento para não terem 12 em campo, para não entrar um reserva sem que o titular correspondente tenha saído. Tudo isso aqui está no campo da ideia, da sugestão, mas é preciso fazer algo. É preciso fazer algo. Porque quando uma equipe não quer jogar, ela diminui a qualidade do jogo. O que o Cuiabá fez ontem foi diminuir a qualidade do jogo. Eu não estou vilanizando o Cuiabá. Até porque tem outro componente que a gente precisa levar em consideração, que é o componente econômico. Quando há uma distância muito grande entre os que ganham mais ou os que têm mais dinheiro e os outros, o que acontece é um jogo como o de ontem. Então nós vamos ver esse novo modelo de contrato a partir do ano que vem, do Brasileirão. Eu espero que na prática, porque isso é bom para o produto,
Nós temos hoje aqui Flamengo e Palmeiras arrecadando muito, Botafogo com muito dinheiro, com o seu investidor, o Atlético Mineiro com dinheiro, com o seu investidor. Você tem 4, 5 forças dominantes do futebol brasileiro e o Cuiabá ganhando muito menos. O que cabe a ele é fazer o que ele fez ontem. Ele não consegue jogar, porque não tem como. Se ele for encarar o Botafogo, ele não consegue jogar, ele não tem o que fazer, ele vai ser atropelado. Se retrancando, ele, sei lá, em 7 de 10 jogos, ele vai se atropelar também. Mas em uns 2 ou 3 vai dar a sorte da bola não entrar de jeito nenhum. Do zagueiro tirar em cima da linha, da bola bater na trave, da bola passou raspando. É sorte. O que o Cuiabá deu ontem foi sorte. Retrancou, travou, minha Nossa Senhora, e agora não vamos tomar gol. Não tomou. Isso empobrece o jogo, porque o Cuiabá não consegue fazer mais do que isso. Porque ele tem muito menos dinheiro. Por que você não vê nada disso na Premier League? Você pega o Brighton, eu não sei quem tá. Vou pegar como exemplo aqui o último colocado da Premier League, tá? Só pra ser um exemplo mais legal. Então você pega hoje aqui o Liverpool, que é o líder, quando ele enfrenta o Southampton. Ele vai ganhar do Southampton, mas o Southampton não vai botar 11 jogadores atrás da linha da bola fazendo ser o jogo todo. Porque lá, até mesmo o Lanterna, até mesmo o Wolves, até mesmo o Crystal Palace, estou pegando os 3 da zona de rebaixamento do momento que eu estou gravando, eles têm condições de montar equipes que pelo menos tentem competir. Vão perder. Na maioria das vezes vão perder. Mas são equipes que vão tentar pelo menos competir, até porque também tem uma questão, né, que não é nem só econômica, é uma questão de cultura de jogo, de cultura de futebol. Então, o comportamento desses caras não vai ser no nível do Cuiabá de ontem, né? Caindo, fazendo cera, rolando no chão. Os caras não vão. Não esquece que ninguém vai fazer isso lá. Mas tem um componente econômico nisso também. Então, o Criciúma também foi ao Maracanã, fez a mesma coisa com o Botafogo. Claro que o Botafogo, pela qualidade que tem, ele precisa ter um antídoto contra isso. Ele precisa dar um jeito de superar uma equipe como essa. Ele precisa ser eficiente, ele precisa furar a marcação adversária, ele tem jogadores de habilidade, ele tem jogadores de drible, ele tem que fazer, ele tem que dar o jeito dele. Mas veja, assim, isso não vai acontecer o que acontece na Premier League. O Crystal Palace outro dia ganhou do Tottenham. O Crystal Palace está na zona de rebaixamento, o Tottenham é um time muito poderoso. O Crystal Palace foi lá e ganhou do Tottenham. Você pega os resultados aqui, o outro dia o Bournemouth ganhou do City. City ontem perdeu pro Brighton, que beleza, tá no G4. Mas o Bournemouth, sabe onde é que tá o Bournemouth na tabela? 11º, foi lá e ganhou do City. Porque a diferença de grana é menor do poderoso pro meio de tabela, pro rabeira de tabela da Premier League. Espero que a gente chegue nesse nível no novo contrato aqui do Brasil. Porque isso vai melhorar o jogo. Isso vai fazer o Cuiabá falar, opa, eu consigo jogar contra você. Eu não vou precisar ficar rolando a cada 3 minutos. Mas isso, repito, não é só grana, é princípio também. Isso é cultural do Brasil. A cera aqui é um negócio cultural. Ou a regra desenvolve mecanismos para coibir isso e privilegiar o jogo, porque o cara paga para ver 90 minutos e vê 40 de bola rolando, quando muito. Quando muito. Ah, para não dizer que o árbitro não tem nada para fazer, ele não tem como obrigar ao fair play, a execução do fair play, mas ele tem como dar acréscimo. Porque não adianta um time ficar o tempo todo caindo, 5 de acréscimo, 6 de acréscimo. Porra, tem que dar uns 10, irmão, né? E se o cara continuar fazendo a cera no acréscimo, você tem que dar o acréscimo do acréscimo. Mas ninguém faz. Então compensa. A cera do Brasil compensa. Eu só tô fazendo um vídeo aqui muito cabeça aberta, porque eu não quero vilanizar o Cuiabá. Ah, porque o Cuiabá é medíocre, porque o Cuiabá é um câncer pro futebol brasileiro. O Cuiabá... Cara, o Cuiabá faz o que dá pra fazer. O Botafogo é milionário hoje, bilionário. O Cuiabá não é. Faz o que dá pra fazer. Agora... Isso é feio, culturalmente falando, é algo que a gente precisa eliminar, que acontece muito aqui no futebol brasileiro, e a regra precisa ter instrumentos para coibir isso. E os contratos de direitos, de patrocínio, etc., precisam fazer uma distribuição mais generosa desse bolo para todo mundo, para que o Cuiabá não precise fazer o que fez ontem, para que, enfim, isso seja eliminado de alguma forma ou bem reduzido dentro do futebol brasileiro. É como eu penso e entendo muito o pensamento do técnico do Botafogo nessa questão. Bom, o que você pensa? Deixa nos comentários, like no vídeo se você ficou até o final. Meu amigo, o que esse cara falou de merda? Mas é aquela merda diarreia. Meu Deus do céu. Esse Botafogo vai entregar. Vai entregar. É o time entregão. Ai, porque sofreu com o Palmeiras. Quem passou? Então, com esse raciocínio, o Palmeiras é um entregão, que levou 2 gols do Botafogo em casa, quando tinha que ganhar o jogo, né?
Ai, mas que sofreu com o São Paulo. O São Paulo ficou o primeiro jogo inteiro nas cordas, retrancado, pedindo a Deus para acabar o jogo. Foram 20 e tantas finalizações, um Deus nos acuda, a bola quase entrando várias vezes. Aquele apavoro monstruoso contra o São Paulo foi o maior massacre que eu já vi de um time grande contra outro, que não saiu gols, né? Todos os tempos. Mas o Botafogo que foi entregão, né? O Botafogo foi entregão. O Caleri perdeu um pênalti. O Lucas, no tempo normal, perdeu um pênalti. E o Botafogo foi entregão, né? Sim, fomos entregões. Fomos nós, sim. Impressionante, cara. O Botafogo teve a 1 ponto do Palmeiras algumas vezes. Ou seja, o Palmeiras esteve com a mão na taça, né? Falam que, não deixa passar o título na frente do Abel, que ele pega, tá? Ele pega. O Abel pega. Tivemos a 1 ponto do Palmeiras quando empatamos com o Criciúma. O que houve com o Abel? O Abel amarrou as mãos aqui atrás e não pegou título nenhum. Fomos lá, ganhamos o jogo seguinte e eles tropeçaram pro Red Bull Bragantino. Não, mas não pode perder pontos para time pequeno. Aí depois nós tropeçamos contra quem que foi? Não, antes foi contra o Grêmio. Contra o Grêmio primeiro. Aí rolou isso. Depois, contra o Criciúma. Aí, pouco depois, eles tropeçaram contra o Fortaleza em casa. Com 2 pênaltis de Mandrake pra eles, tá? Era pra ser 2-0 Fortaleza. Mas foi 2-2. Mas, ninguém fala. Aí, não. Abrimos 3 pontos. O que vai acontecer depois? Vai cair pra 1 de novo? Não. O Palmeiras foi lá e perdeu pro Corinthians, que brigava pra não cair. Perdeu pro Corinthians, 2-0. E o Botafogo foi lá e meteu 3 no Vasco. 6 pontos de diferença. Quem é o arregão nessa história? É o Abel ou é o Botafogo? Eu acho que é o time do Abel. Eu acho que é o Palmeiras de... Cara, eu aposto a minha renda anual que esse rapaz aqui é palmeirense, cara. Eu aposto a minha renda anual que ele é palmeirense. Só pra lembrar pro falador de M aí, que disse que o Palmeiras pode não ser campeão, pode não ser, mas não porque o Botafogo é isso ou aquilo, mas por causa de falha técnica ou de rendimento baixo do Palmeiras. Esse Palmeiras, o Abel mesmo falou na coletiva, tem 5 pontos a mais do que tinha o mesmo Palmeiras ano passado na mesma rodada, tá? O Botafogo de hoje tem 8 pontos a mais do que tinha o Botafogo do ano passado nessa rodada. Então, o Palmeiras de hoje é melhor do que o ano passado e o Botafogo de hoje é muito melhor do que o ano passado, tá? Fica aí uma dica aí de um mero qualquer na internet falando asneiras. Uma dica aí para um comentarista esportivo que ganha dinheiro com isso na televisão e etc, tá? Eu não sou ninguém, você que é importante, você que é brabo, tá na televisão ganhando dinheiro, comentarista esportivo, jornalista, não teve o trabalho de pesquisar como é que estavam as tabelas ano passado e esse ano para dizer que o Palmeiras esse ano é pior ou melhor. Esse ano o Palmeiras é melhor do que o ano passado, só que o Botafogo é muito melhor do que o Botafogo e o próprio Palmeiras. É por isso que a gente está na frente. Não é porque o Palmeiras vai perder o título porque é inferior não, tá? Vamos pensar antes de falar besteira. Não é possível que esse papo imbecil é de um cara que não é palmeirense, cara. Tem que ter clubismo nisso. Não pode ser só ruindade na hora de analisar futebol. Isso não é só ignorância na hora de ver futebol, não. Não pode ser. Isso é clubismo, tá? Mas o senhor aí... É por isso que ele é tão famoso. É por isso que ele é um cara que tá fazendo participaçãozinha na Gazeta, na mesa redonda da Gazeta. Olha o quão relevante ele é. Fala tanta bosta que é isso. Se resume a isso. A uma pontinha de vez em nunca na Gazeta. Eu nunca tinha visto falar desse cara na minha vida inteira de futebol. Acompanhando futebol, eu vejo muito programa de futebol. Eu nunca tinha visto esse senhor na minha vida. Muito obrigado por nada. Porque tomara que eu esqueça a sua cara pelo resto da minha vida de novo. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Com esse rostinho lindo. Mais um godinho vai virar mascote do canal aqui, tá? Ó, antes de sair do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícias do Fogão, eu sou o Rafael e antes de sair, lembre-se que agora temos canal de membros. Temos aqui o plano de membros, 4 planos de membros diferentes. Você tem super sticker, você tem um íconezinho com o Louco, com o Túlio, com o Newton Santos, com Garrincha, do lado do seu nome. Você tem ali lives exclusivas, você tem um canal de comunicação comigo direto pelos posts da área de membros, tá? Não tem esses 20 mil pessoas ali
conversando, quando eu consigo falar com todo mundo, é só os membros ali. E em breve, quando tiverem membros suficientes, teremos o grupo do WhatsApp. Então, seja membro, cara. Ajuda muito o canal a manter essa estrutura e fazer um bom serviço pra vocês aqui todo dia. Então, pessoal, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!